Que fruta que era, né? O abacate. O abacate, é que eu não como frutas, então eu como poucas frutas. O abacate, então, ele tem lá, né, a casca, a polpa e a semente, né, que é a maior. De uma forma pedagógica, né, para a gente entender, a gente explica para as crianças, a gente atribui a casca ao quê? Ao corpo físico, né? Físico. A polpa, né? É. Aquela parte do meio. É o perispírito. E a semente. O espírito. Isso, gente, preste atenção. Isso é uma maneira didática para a gente poder entender. Não é assim. Tá? Tanto é que no vídeo lá, no nosso folderzinho, estava aqui, que tiraram. Isso aqui, o corpo, o espírito, ele fica encerrado aqui dentro. A gente está vibrando, a gente está emitindo ondas de pensamento, ideoplastias, ondas mentais, e a gente está manipulando os fluidos que ficam ao nosso redor, o fluido do nosso ambiente. Então, a gente não fica encerrado, tá? Por favor. Vocês têm que entender que isso não é uma coisa desse jeitinho bonitinho. Porque nós, encarnados, a gente não consegue, com exceção de alguns tipos de vidente, a gente não consegue enxergar isso. A gente tem alguns videntes que conseguem, mas nós, encarnados, a gente não tem essa potência, esse visual para enxergar, ou até como os espíritos encarnados fazem, que eles olham no corpo da pessoa e eles conseguem diagnosticar, é como se fosse um raio-x. Eles pegam e falam, olha, a Laura está com a energia ali no chakra tal, que está levando a tal coisa. Bom dia. Então, a gente não tem historial clínico ainda, como encarnados, mas desencarnados tem, né? Bom dia. Pega o seu livro aqui, você. Pegou 13, né? Diego, você está com a voz boa? Não cantou? Não. Então leia pra gente, então, porque senão eu posso subir. Capítulo 2 aqui? É o capítulo 2. A origem de tudo que existe é Deus, fonte de infinito poder que no ato da criação fez surgir o Espírito, princípio gerador das individualidades inteligentes incorpóreas que povoam o universo. E o fluido universal, fonte de onde se organizam todas as coisas, em gradações potencialmente decrescentes até a matéria. Essas duas expressões da criação divina, espírito e matéria, jamais se revelam de forma separada, a não ser pelo pensamento, pois que em Deus tudo é unificado. Há de ter sido por isso que os espíritos que editaram a codificação definiram matéria simplesmente como o laço que prende o espírito. Deus, espírito e matéria, a trindade universal. De modo semelhante. Então, gente, claro, isso é didático, né? É muito importante a gente bater nessa tecla, tá? Porque quais são as 3 perguntas essenciais da filosofia? Que desde o começo da história do homem até hoje, a filosofia se desenvolve, busca as respostas. De onde eu vim, para onde eu vou, né? Quem é Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Né? Nós, embora encarnados, a gente não tem ainda a inteligência desenvolvida a ponto de entender tudo, mas os espíritos já nortearam algumas coisas, né? Para nós. Então, quem sou eu? Um espírito mortal, que tive uma criação em um determinado momento lá atrás, e sou imortal, né? Imortal. Jesus já era o governante da Terra antes mesmo dela ser criada. Eu não me lembro, talvez a Mônica lembra quantos anos tem a Terra? 2 bilhões? Muita coisa, gente. Muita coisa, depois pesquisa. E Jesus já, naquela época, ele já estava trabalhando com os engenheiros siderais, com a equipe dele, para formar o orbe terrestre. Agora imaginem quanto tempo atrás, e se a gente fosse tentar cronometrar, aliás, cronometrar não, colocar uma ordem cronológica, que Jesus estaria no meu nível, no nosso nível de hoje. Né? Imagine quantos milhares de anos
isso não ocorreu lá atrás. Né? Então, a idade do Espírito de Jesus é muito mais velha que a nossa, ele é Espírito crístico. Né? E a gente sabe então que eu sou um espírito imortal, eu não morro. Eu não morro. O que morre é a matéria. Tudo que eu tenho, absolutamente tudo que eu tenho aqui agora, claro, construções internas, não externas, quando eu morrer, o que vai acontecer? Vai continuar comigo. Então, por isso que a gente fala, a riqueza, ela deve ser as construções interiores de cada um. As virtudes, as conquistas, a prática do bem, isso que eu carrego comigo, no meu perispírito, no meu espírito. Eu não morro, e vocês não morrem. Né? Essa é a certeza que para nós espíritas deve nortear os nossos passos. Né? Para que a gente vá desconstruindo essa ideia da morte como fim, como o vazio. Né? Porque para as religiões cristãs ou outras, ainda a maioria das religiões ainda acreditam em algo posterior. Mas se para uma pessoa que não crê em nada, né, que tudo é o vazio, que acaba-se, o que acontece? Ou a pessoa vive a vida gozando que nem doido, né, porque por que eu vou fazer o bem sendo que eu não tenho nada depois? Né, por que eu vou ser bonzinho? Ou o pânico, né, o desespero ao se deparar com a morte, com a perda de alguém querido, é difícil, o impacto vem forte. Então, como ele fala aqui, ó, a Trindade Universal, e a gente sabe que é o nosso Pai, nós partimos daqui com o princípio espiritual, estamos evoluindo como espíritos, lá e para frente a gente vai chegar no espírito iluminado, como a Igreja Católica chama, arcanjo, anjos, né? Esses espíritos aqui puros, e lá na frente os crísticos, porque o espírito puro ele tem uma escalinha também, e depois que chega no nível do espírito puro, tem os crísticos, que é os caras escutam as ordens diretas de Deus, assim, né? A moça assistiu a palestra, né, do Haroldo Dutra, do A Caminho da Luz, é muito legal, eu vou pôr para vocês. Ele explica direitinho essa questão. E é claro, existe a matéria, nas suas variadas formas, e o fluido cósmico universal, ou como os gregos chamavam, o éter, né? Ou como a física quântica está falando eu vi essa semana esse estudo que eles estavam... Matéria escura? A matéria escura, né? A ciência está chegando nisso, né? Porque a ciência tradicional física, o que é? Ela foi criada, claro que na época precisava, para romper com essa questão da fé de tudo é crer que algo é superior ou inferior, ela é positivista, ela é feita no sentido. Então, isso aqui é matéria. Está falando que existe gente que não tem esse corpo, é um espírito encarnado, mas eu não vejo, eu não toco, eu não consigo compartilhar com os meus sentidos físicos, então não existe para mim. E é isso que a física quântica e outras áreas aí estão quebrando essas linhas, né? E eles estão chegando exatamente no fluido cósmico universal. Então, essa é a Trindade. E nós trabalhamos os fluidos, que são neutros por sua natureza. O que manipula os fluidos é os... Quem que manipula os fluidos? É os espíritos, né? Com o pensamento e vontade. As forças da alma. O pensamento e a vontade. Isso é muito importante a gente entender. O pensamento e vontade é uma potencialidade que todo mundo tem. E eu manipulo esses fluidos inconscientemente, sem saber. Então é aquilo que eu falei. A gente está imerso num oceano de fluidos. O nosso perispírito é um derivado do fluido cósmico, também, né, numa das suas propriedades. E eu manipulo com o meu pensamento e vontade. Por isso que os orientais, lá, os Seixonoye da vida, eles trabalham muito o pensamento positivo. Porque eles sabem que isso acaba mudando a sua constituição, né, fluídica. Pode continuar, Diego, por favor. Venha. De modo semelhante, trinitário o órgão, na sua constituição de espírito, perispírito e corpo físico.
perfeitamente integrados e articulados ao serviço do ser imortal, no papel que incumbe executar na obra da criação. Espírito é a parte inteligente, correspondente à mente, que se constitui o seu reflexo nos planos dos fenômenos, e de onde se projeta a consciência para a personalidade temporária em cada estágio evolutivo do ser integral, a que nos referimos. Nesse ser em desenvolvimento, manifestam-se dois níveis mentais, interagindo um sobre o outro, incessantemente, o consciente e o inconsciente. Este último, muito mais amplo e complexo, por ser o armazém de todas as experiências individuais. Pode-se dizer, figurativamente, que o consciente está para o inconsciente, assim como a casca da laranja está para o restante do fruto. Fala um pouquinho sobre essa parte dele. Aqui é aquilo que a gente falou, né? Que faz uma analogia à psicanálise, que no inconsciente está toda aquela parte mais individual, que muitas vezes nem a gente tem acesso. É uma parte que geralmente se manifesta nos sonhos, pelo subconsciente, que é onde ficam os medos, as más tendências, está tudo lá no inconsciente. E o consciente é a parte que a gente tem acesso, a parte que fica o tempo todo racional. Isso, É o estado de vigília, né? Isso. Está acordado, sou eu. Isso. Né? Então, o espírito, ele tem essas duas características, né? Que foi algo muito bem pensado pelo pai, porque para a gente trabalhar determinados crimes do passado, ou vitórias, né? Para que a gente desperte as nossas forças, é necessário que a gente não acesse isso de forma completa, que senão dificultaria a nossa evolução. Né? Então essa questão do consciente e inconsciente é muito importante. Como forças atuantes no espírito encarnado, temos o pensamento, o sentimento e a vontade, que em conjunto desempenham um papel muito importante na transmissão de energias curadoras, ao formarem a corrente mental que, sob o comando da vontade, vai agir sobre a matéria e sobre os fluidos para transformá-los. É por essa corrente mental que vibram as estruturas energéticas do corpo, acionando, por sua vez, o sistema nervoso no campo físico para que o espírito tome conhecimento do que se passa no corpo somático e além dele, enviando-lhe ordens e estímulos para regular a sua ação. Somático é físico. É a parte física. Tá? E o que olha o que ele fala aqui, pensamento, sentimento e vontade, forças atuantes no espírito. Então, a vontade, o que é a vontade? O que é a vontade? É um conceito filosófico? A vontade é a parte. Mas o que ela é? Se cai. É a intenção. Mas ela é uma ideologia, um estado que a gente fala, olha, seja positivo, faça. Ela está mais no campo de filosófico ou será que ela está também ligada ao espírito? Como uma ferramenta? O que vocês acham? Mas como seria isso? Pensamento é outra ferramenta. Vou pôr o ventilador, tá, pessoal? Não, ventilador. O ventilador não é frio. É só a temperatura ambiente. O que é vontade? A vontade é a necessidade física do corpo. Porque o espírito não tem vontade. A vontade é mais ligada ao corpo, não é? Será? Necessidade física, é isso mesmo? Aqui ele fala que são forças atuantes no espírito encarnado. A impressão que me dá que o pensamento vem da mente, o sentimento vem do coração e a vontade vem do corpo. Do corpo. Essa analogia que ele está fazendo. É exatamente esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer. O pensamento, lembra aquele desenho que é o carinha com as coisas em volta?
pensamento, vontade, sentimento, livre-arbítrio e consciência são as forças do espírito, são as potencialidades do espírito. Então, ela está no espírito, né? Ela não vem do nosso corpo, e ela não é um conceito ideológico de autoajuda, embora esses campos trabalhem a vontade. A vontade, a gente pode colocar como ela é um motor do espírito. Ela é aquilo que dá o gás, a gasolina, aquela coisa que você fala, pô. E existe a vontade bem direcionada e mal direcionada, né? Por exemplo, no aspecto materialista, para que você aplica a vontade? Então, pense em algum exemplo. Para adquirir alguma coisa. Então eu vejo lá um carro do ano. O que eu vou fazer? Eu vou ralar, eu vou trabalhar, vou matar de estudar para ter uma faculdade. Então vamos lá, mais próximo. Eu vou trabalhar todos os horários para que eu tenha esse carro. Aí o cara vai e trabalha diretão, rala. O que é isso? Ele está exercendo a vontade. Se ele for uma pessoa com a vontade ainda não desenvolvida, o que acontece? Ele começa a trabalhar e ele desiste, né? Ou ele usa essa vontade. A ação Buscar um atalho. dele para conseguir a vontade é através de um atalho errado, às vezes até roubo. Roubando, passando a perna em alguém, né? Conseguindo dinheiro de forma ilícita. Então, a vontade é o motor, é a força. Os espíritos encarnados, eles manipulam os fluidos com a vontade e com o pensamento. Então eles criam, vou criar o nosso lar. Então, o nosso lar não foi criado por pedreiros, construído de tijolo. Eram os espíritos, os mentores, e ele ia plasmando a vontade de pensamento aquelas construções. Né? Quem lê o livro está lá. Ele é lá que no filme não aparece, mas no livro aparece. A história do nosso lar começou lá dos primeiros colonos portugueses no Brasil. Então, eu tenho vontade, todo mundo tem vontade. Se eu desenvolvo essa vontade, ela vai me ajudar a conquistar as coisas que eu quero. Só que a vontade desenvolvida pode me ajudar a conquistar as coisas negativas também. Se eu penso em alguma coisa, eu direciono e eu vou fazer com que eu consiga aquilo. Então, é muito importante a gente ter essa consciência que a vontade é um poderoso motor que nós temos. E a vontade, ela se constrói, você tem que aprender a desenvolvê-la. Então, o Leon Denis, ele faz um estudo, ele identifica, por exemplo, na alma dos japoneses, no povo, aquele povo é um povo que já desenvolveu a sua vontade de uma forma muito elevada. Só que isso necessariamente quer dizer que eles usam para o bem? Não, porque eles usaram muitas épocas para o mal, né? E de Segunda Guerra, que eles eram aliados do Hitler. É um povo que tem a sua vontade extremamente desenvolvida. Os franceses, por outro lado, eles têm a vontade firme. O que é a alma francesa? Que o pessoal critica. Começa e para. É assim, você vê a história da França, eles dão um pontapé lá da fraternidade, irmandade, qualquer outro que falava, solidariedade, né? Igualdade. Democracia, vamos tirar o rei, democracia, lá. Aí o que acontece depois? Parece o Napoleão e destrói tudo, né? E os próprios franceses alimentam isso, né? Não é culpa só deles. O próprio espiritismo, né? Ele nasce, aquele boom, e o que acontece depois? Né? Ele acaba se desenvolvendo mais em outros países, né? Tanto é que o Chico fala que o Evangelho, o coração do mundo, veio para o Brasil. Né? Nós temos essa missão atualmente. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é o livro do Chico Xavier. Muito bom também. Então, se eu sou essa pessoa que tenho muitos bons ideais, começo e paro, quer dizer que a minha vontade ainda não está boa. Tem gente que tem a vontade mais envolvida que outros. Então, isso é um motor que eu tenho que desenvolver. Né? Você se reconhece nisso? Eu sou uma pessoa assim, que eu gosto de começar várias coisas, mas eu tenho dificuldade de terminá-las.
Por quê? Eu não tenho essa vontade. Até o final. Tem, né? Eu acho que não é só você. Eu acho que nós estamos, a grande maioria do ser humano ainda está nessa fase, que o dia que a gente descobrir esse poder, né, vamos dizer, nós vamos desenvolver muito. É por isso que eu acho que, como ainda somos muito falhos espiritualmente, moralmente, que você fala, é por isso que ainda nós não descobrimos essa força. Mas essa força, muitos ao nosso redor descobrem e usam para o mal. Né? É importante a gente não atribuir essa potencialidade a uma conquista superior de espírito. Né? Porque as entidades do mal, eles usam, obrigado, Serginho, eles usam essas forças para o mal. Né? Então, por quê? Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Né? Se você ler André Luiz, por exemplo, ou os livros do Divaldo, que é o Filomeno de Miranda, que faz o relato, eles relatam que eles chegam às vezes no umbral e eles veem castelos. Como surgiu um castelo no umbral? Vê masmorras, casas, né, salas, mesas, que eles estão discutindo. Como isso foi criado? Foi plasmado. Por quem? Pelas entidades. Por nossos É. espíritos do mal. Né? Vou fazer minha fortaleza aqui, minha cidade. Entendeu? Então, essa força, ela é atuante. O Hitler mesmo, o que ele fez? Né? A força da vontade dele, o que fez? Né? E muitos outros. Mas é importante a gente trazer para nós. Né? Tem gente que, por exemplo, começa um regime e fala, eu vou até o fim. Vai, emagrece, ponto final. Né? A Catalita não está aqui, né? Ela trabalha com isso, ela deve ver bastante gente assim. Tem gente que começa o regime na segunda e acaba na sexta, né? Tanto é que fala que o dia mundial do regime é segunda-feira, né? Toda segunda você pensa, vou começar o regime, Tem gente, eu conheço pessoas que param de fumar de um dia para o outro. Mesmo sendo muito difícil, porque as células estão viciadas. Eu conheço uma pessoa aqui em Alumínio que ele parou de fumar de um dia para o outro. Ele falou, eu não vou fumar mais. Foi fácil para o cara? Né? Imagine a hora que começa o corpo a desintoxicar e as células viciadas pedindo aquilo. O que o cara tem que ter? Muita força de vontade. Não. Né? Que a força de vontade domando, né, o espírito e o corpo. Tem gente que faz isso, gente. Meu pai fumava 3 maços por dia. No trabalho, Nossa, 3 maços? 3 maços por dia. Chegou no trabalho, arrancou o maço, deu o amigo dele, falou, Tom, você está me dando cigarro? Ele falou, não fumo mais a partir de hoje. Não fumou nunca mais. Então, é possível. Mas eu acho também que esse negócio de iniciar as coisas e parar no meio é falta de planejamento. É claro que a gente entraria nesse caso. Né? Não adianta você ter vontade e não sabe para onde você vai. Mas se você não tem vontade, não vai sozinho. A vontade é o motor. Vamos pegar um carro. Ele é o motor. Quem que é o motorista? O pensamento e a inteligência. Então eu quero comprar um carro. Adianta eu trabalhar aqui de louco? Né? Eu tenho que me planejar, falar, olha, quantos que eu vou ganhar, quanto que vai sobrar. Daqui 4, 3, 2, 6 meses eu vou conseguir, se eu manter. E aí entra a outra força do espírito, que é a inteligência. Né? A inteligência é o motorista, que fala, ó, é para lá que eu tenho que ir. Porque não adianta também ter a vontade e não ter o norte. Porque às vezes você não consegue efetivar algo porque você não conseguiu se planejar. Mas antes do planejamento, o que vem? O autoconhecimento. O se conhecer. Então, para eu saber o que eu quero, eu agir, eu já tenho que saber o que eu quero. Então, E até o meu limite, né? Também entra o autoconhecimento, né? Até meu limite. E a coisa muito importante é trabalhar por etapa, não atropelar a etapa, senão não consegue. Sim, exatamente. No meu trabalho, a gente sempre executava projetos por etapas. Você conseguia ir até o fim sem o nosso problema, porque não atropelava a etapa, senão
Não termina mesmo. O que eu quis dizer, o acontecimento, porque às vezes, por exemplo, você começa uma faculdade de uma coisa, aí você, no processo, descobre que não era aquilo que você queria. Então, não necessariamente, nem sempre é porque eu não tive motivação. Ou vontade para ir até o final. Às vezes é porque no processo de conhecimento daquilo, eu descobri que aquilo não tinha a ver comigo. Então, não necessariamente toda vez que eu desisto, é que eu não tive vontade ou motivação. A desistência ela pode ocorrer por N motivos, né? No caso que a gente está falando da vontade, né, para que a gente se reconheça, assim, para coisas levianas, triviais. Então, essa reflexão que a gente tem que fazer. Porque ela é força atuante, como o Filomeno Miranda fala aqui. Então, ela é algo constante, é algo que está aqui dentro, que movimenta, tá? E para o nosso caso aqui de estudo, é a vontade que direciona, que cria essa corrente mental que vai me ajudar na hora do passe. Não adianta eu ir lá dar passe, só pôr a mão e pensar, ó Senhor, ajuda eles. Fiz a prece, dupliquei as forças. Mas eu não estou emitindo, eu não tenho aquela vontade. Sabe aquela vontade? Eu falo, eu quero que esse cara melhore. Entendeu? Eu quero que, segundo o mérito dele e o meu, ele possa sair daqui com o máximo que ele conseguir. Eu quero que isso aconteça. Essa é a boa vontade. Então, você tem que acionar esse motor na hora do passe. Senão não adianta só pôr a mão lá e orar, ajuda, mas se você implicar a sua vontade, isso se torna muito forte mesmo. Vai, Diego, por essa corrente mental que vibram as estruturas energéticas do perispírito, acionando, por sua vez, o sistema nervoso no campo físico, para que o espírito tome conhecimento do que se passa no corpo e além dele, enviando-lhe ordens e estímulos para regular sua ação. o perispírito, né, é um envoltório do espírito, parte intermediária, meio, entre ele e o corpo físico. Kardec definiu magistralmente o capítulo 14 da Gênesis como fluido cósmico em torno de um foco de inteligência. Então, ó, lembra que a gente falou? O perispírito é um derivado do fluido cósmico. Né? Claro que o fluido cósmico tem N graduações, né? Na última aula nós fomos até fazer um chá, você está revendo tudo? Só para retomar um pouco o raciocínio, tá? Antes de outro, é só vou focar só nessa trindade, aí o chakra a gente continua de onde parou, porque isso aqui é importante. Antes de outras considerações sobre o perispírito, que adiante colocaremos, precisamos transportar a uma outra estrutura que funciona como encaixe entre o perispírito e o corpo, que é o chamado fluido vital. Essa estrutura foi apresentada a Allan Kardec como princípio vital, uma modificação oriunda do fluido universal que determina o fenômeno da vida quando é agindo em associação com a matéria. Esse princípio é ainda a matéria, embora organizada em expressões vibratórias que ultrapassam os limites da percepção até então utilizados pela criatura humana. O fluido vital é a bateria que a gente tem, né, que apenas encarnados possuem. A gente já estudou bastante sobre o fluido vital, os fluidos, tá? A hora a gente vai entrar no livro azul e vamos para os centros de força. Qual que a gente parou? A gente chegou no genésico? Já. Chegou, né? Vimos todos. Vimos todos, né? Lembra que eu falei que isso vai ser uma pincelada, tá? Lá no perispírito a gente vai focar nessa parte. Vamos aqui, no ainda o perispírito. O perispírito é um outro produto tomado do fluido cósmico universal. O termo foi cunhado por Allan Kardec para dar ideia de uma cobertura do espírito. Segundo Delany, é a ideia diretora, o plano imponderável da estrutura orgânica, que armazena, registra e conserva todas as percepções, volições e ideias da alma, preservando-nos a identidade e a memória, além de fixar em sua substância incorruptível as leis do nosso desenvolvimento. A significativa diferença entre o espírito e o corpo físico justifica a intermediação exercida pelo perispírito, que pertence a matéria para torná-lo vital e o espírito para torná-lo perceptível e atuante no contexto dos fenômenos universais.
A densidade energética do perispírito não é igual em todos os homens. Ela depende fundamentalmente de dois fatores. O grau evolutivo. Aí, olha só, a densidade. O que é densidade? Eu ia dizer que é consistência, né? Para quem cozinha lá, né? A densidade, seria você está uma fazendo consistência. Uma massa, né? Ela tem que ter densidade, tem que ter consistência. Uma densidade baixa e uma alta. o ponto. E olha o que ele fala aqui, ó. Pode continuar, Diego. Ela depende fundamentalmente de dois fatores. O grau evolutivo do indivíduo, conquistas morais e experiências, e o campo energético específico inerente ao mundo a que o mesmo indivíduo está vinculado. Então, por exemplo, espíritos superiores, a densidade do perispírito é... O peso, vamos falar, o peso do perispírito é leve. Por quê? O perispírito já foi regenerado, já foi trabalhado. Quanto mais a gente se constrói moralmente, mais leve nos tornamos. Como que é a música do Moacir lá? Ama, que o amor é leve e eleva a alma. Né? Então, essas conquistas morais nossas, elas nos deixam leve. Além do leve psicológico, sensação boa, mas literalmente quando você desencarna, o seu perispírito ele se torna menos pesado, né? A densidade dele é menor em relação à matéria. Então você consegue fazer esse desprendimento mais rápido, você retoma essas consciências mais rápido. Quem desencarna em perispírito muito pesado, o que acontece? O despertar dele, ou como Kardec chama, o período de perturbação na alma, que é o tempo que o espírito leva, quando ele morre até ele tomar consciência no plano espiritual. Ele chama isso de perturbação espiritual, espírita. Essa perturbação ela é relativa às conquistas de cada um. Tem um livro dele que acho que é Transição Planetária do Milênio, é um da sequência, que eles estão trabalhando lá no lugar onde teve um tsunami e muitas pessoas morreram, né? E lá ele relata uma senhora que ela morre e assim, o período de perturbação espiritual dela é minúsculo. Então assim, ela retoma a consciência muito rapidamente, que era uma pessoa bem constituída moralmente. Agora, quando a gente está para cá, pensando, né, com vícios humanos, né, vícios errados, quando a gente nos constrói moralmente, etc., a gente fica aqui, ó, nessa linha aqui junto com o pessoal. Por isso que Jesus sempre fala libertação, né? Conhecereis a verdade, ela vai te libertar. É libertar disso, das minhas correntes, algemas, dos meus pesos, que está impedindo a minha alma de continuar a sua caminhada. Né? É isso que nos deixa aqui. Agora imagine como era o perispírito de Jesus. Né? Imagine como foi difícil para ele voltar, né? Essa experiência de ter que reencarnar no corpo. O espírito puro, quando ele chega no espírito puro, o que acontece? Ele não reencarna mais. Ele não precisa reencarnar mais. Ele já venceu todas as suas lutas. A não ser que seja simplesmente Por amor, né? por amor, ajudar os demais espíritos que não estão. Exatamente. E aí ele vem numa condição de missionário. Missionário. Que aí ele vem por amor. 300 anos. Hã? No nosso tempo, o fala que ele levou 300 anos. 300 anos. Para se adaptar para encarnar. Isso. Planejamento, desde que ele começou. Nossa, olha, 300 anos, né? Veja que não é assim, vou reencarnar. Não é, gente. Isso é para nós também. Vocês assistirem Nosso Lar, o livro fala melhor, existe um planejamento. Não é assim, vou lá, beleza. Não, tem todo o estudo, a gente se prepara como no teatro, lembra a mocinha falando? Eu estou estudando para isso, tal, para perder o medo e tal. Então preparo, não é simplesmente vou lá. Então veja como isso é importante. Só um parênteses, nas comunicações
sexta-feira aqui, percebemos espíritos séculos pegam a matéria, pegam a fazenda, pegam aos escravos, sabe? Você vê quantos séculos esses espíritos ainda está denso. Apego às joias, às matérias, aos escravos, às fazendas e não sei o que, não sei o que. Aos bens, né? Aos bens, Veja como é triste. Vamos ver um exemplo de Kardec. Qual é o exemplo que ele dá? Fala aí, Diego. No finalzinho, por exemplo. Por exemplo, o ser que se dirige a outro mundo em visita, por estágio ou necessidade de crescimento evolutivo, tomará elementos fluídicos do mundo aonde se dirige para a formação de seu perispírito. Poderíamos ilustrar com a saga da viagem do homem à Lua. Para que lá sobrevivesse, foi necessário uma roupa especial, de modo a adaptá-lo às condições exigidas pelo ambiente. Com o perispírito, a situação deve ser assemelhada. Então, cada planeta tem uma roupa própria para si, de acordo com aquele estágio evolutivo que você está no planeta. Se a gente quisesse ir para o planeta de mundo felizes, né, celestes, que são os planetas mais superiores, a gente não consegue desencarnar, estou falando, tá? A gente tem que encarnar. Por quê? Porque o meu perispírito permite, não dá, não chega, não vai. E quando os espíritos da Terra possuem esse aval para fazer o estágio, para passear lá, para aprender, lá, eles têm que se vestir, né, de um corpo fluídico para conseguir estar lá. O homem, na sua caminhada de aprimoramento, na carne ou fora dela, passa por diversas fases de composição energética, tendo sempre a possibilidade de ser reorganizado vibratoriamente. Tal conquista lhe assegura a fixação de qualidades, através de agregação ao seu patrimônio de energias sublimadas, enquanto se despoja de outras, viciadas e incompatíveis com suas novas aspirações. Quando encarnado, desenvolve todo o seu conjunto de forma que espírito, perispírito e soma permanecem coesos. Com a morte, desagrega-se a fase mais densa, enquanto espírito e perispírito seguem adiante, mantendo o acervo das experiências vivenciadas e a identidade do ser até um próximo mergulho na carne propiciador de novos avanços. O ciclo das encarnações e desencarnações vai sutilizando o perispírito, que se torna cada vez mais diáfano e brilhante, ao tempo em que o espírito se enriquece de sabedoria até alcançar a condição de prescindir de corpos físicos para evoluir. Então, né, a gente falou, chegou a um determinado nível, o espírito puro, ele não precisa mais da carga para evoluir, né? Então ele já chegou. E veja que ele registra tudo e ele vai se sutilizando de acordo com as suas experiências. Entre as suas muitas propriedades, destacamos penetrabilidade, capacidade de interpretar a matéria ou outras estruturas fluídicas organizadas. Espera um pouquinho. Interpenetrar a matéria, o que seria isso? Por exemplo, passar parede, por exemplo. Como está nos filmes, né, de terror ou de comédia, Gasparzinho lá, né? O que eles fazem? Eles atravessam paredes. Por que o espírito desencarnado inferior consegue atravessar uma parede? Porque ele não está com o corpo físico. O perispírito dele é feito de uma matéria mais rarefeita, vamos falar assim, do que a matéria bruta do tijolo. Então ele simplesmente passa, né? Passa. Por isso que não adianta querer se proteger do espírito fechando a porta, pondo sal grosso. Não adianta. Eles entram. Né? A tudo é permitido andar. O que vai determinar o ingresso ou não é a condição vibratória do ambiente. Então, se você está num ambiente com uma vibração muito boa, naturalmente o espírito que tem a vibração contrária ele tem a repulsa. Ele só vai adentrar esse ambiente se for em busca dessa iluminação ou se os mentores permitirem. Né? Então, uma das propriedades é a penetrabilidade. Expansibilidade, capacidade de aumentar o seu campo ou raio de ação. Espera aí.
Aí também a gente pode falar até da mediunidade de corporeidade. Como que explica isso? O perispírito. Então, a bicorporeidade, ou a duplicação, né, que as pessoas falam, é uma habilidade própria do perispírito. Então, existem vários casos, por exemplo, Eurípides tem casos também, que ele tinha essa potencialidade desenvolvida. Então, tem caso lá que ele estava dando aula, aí alguém precisava de ajuda, ele parava ali, fechava o olho e ia lá ajudar. Né? Tem até o caso que ele fez um parto, aí quando ele voltou, o marido chegou e falou, pode ir lá que nasceu, é uma menina tal, tranquilo, tá tudo bem. Né? Então, além do cara se projetar, ele ainda consegue se materializar, fazer a evolução. Então, veja como é um espírito que tem uma desenvoltura muito grande. Então, nós temos isso, essa questão da expansibilidade. No livro dos Espíritos, é uma pergunta que Kardec faz, que é assim, os espíritos podem estar em todos os lugares, em mais de um lugar ao mesmo tempo? Os espíritos assim? E como que o espírito iluminado, o espírito que pode, que é o espírito iluminado, como que ele faz isso? Né? Então, por exemplo, a gente pega Jesus. A gente viu lá na quarta-feira, né, que na Terra tem cerca de, o Emmanuel fala isso, não me lembro qual livro, tem cerca de 22, 24 bilhões de espíritos da Terra. Pelo que a gente sabe, Jesus conhece todos. Isso não é papo de crente. Jesus sabe da sua dor. Porque ele é Jesus? Não, porque ele é Cristo. Ele é o Espírito iluminado lá no nível crístico. Como que ele consegue me sentir, me compreender e saber quem eu sou? Né? Kardec faz essa pergunta no livro dos Espíritos. E ele fala, o Espírito responde falando do Sol. Ele é um e consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, a sua irradiação como Espírito é muito grande. Então, sim, ele conhece a cada um de nós. Mas, claro, existem muitas equipes, muitos trabalhadores, né? Imagina, muita coisa. Né? Mas essa é uma propriedade da expansibilidade do perispírito. Eu consigo me projetar em vários lugares. Né? Pode ir? Tangibilidade. Capacidade de se adensar até o ponto de impressionar os sentidos físicos de algum observador encarnado, podendo inclusive ser visto ou tocado. É por conta dessas propriedades que ele se desempenha expressivas e valiosas funções, entre as quais destaca-se a de ser veículo da mediunidade, particularmente a de curas. É nessa área que o trabalho do passe se expressa, abençoado, ensejando a transferência de energias vitais, restauradoras da saúde e do equilíbrio, de um doador para um receptor, ambos captando a influência potencializadora dos espíritos amorosos e sábios que operam sob a inspiração de Deus. O perispírito, no seu encaixe com o corpo físico, imanta e penetra o duplo etéreo, objetivação do fluido vital, sem com que esse se confundir por se constituir um campo potencialmente mais ativo. Apenas didaticamente, podemos afirmar que o duplo etéreo integra o perispírito, constituindo-se uma de suas zonas ou camadas, a mais grosseira, embora seja mais acertado considerá-lo como parte do soma por estar a ele mais íntima e funcionalmente vinculado. A relação entre perispírito e duplo etéreo são tão estreitas que a alma, ao desdobrar-se do corpo físico, sono ou transe sonambúlico, pode carregar parte considerável dessas energias neuropsíquicas que são mais afins com o sono. Então, a gente vai estudar isso quando a gente entrar no livro azul, mas a gente tem corpo, perispírito e espírito. O duplo etéreo, ele é mais ou menos uma camada que encaixa o perispírito no corpo. É por isso que ele fala aqui que ele está mais para o corpo físico, somático, do que para o espírito. Então ele é uma pasta assim, que ajuda nessa acoplagem. A gente vai estudar tranquilo ali mais para frente. Pode ir. As relações entre perispírito e duplo etéreo é lá embaixo, né? Um fato dessa natureza. Um fato dessa natureza foi apresentado por André Luiz, ao descrever o trânsito sonambúlico do velho Castro, em duas fases de sua saída do corpo.
A primeira, impregnado de energias etéricas, deformado em sua aparência perispiritual. E a segunda, liberado dessas energias, que o seu corpo físico reabsorveu por ação magnética dos mentores, ensejando-lhe maior lucidez e liberdade de ação no plano espiritual. Por ocasião do seu desdobramento, separação corpo físico e perispírito, essas energias neuropsíquicas se concentram num cordão de força que liga o fantasma ao corpo físico através do cérebro, o chamado cordão de prata. O perispírito é, portanto, a forma a qual se amolda ao corpo, possuindo, como no físico, embora mais aperfeiçoados, células, órgãos, circuitos eletrônicos em funcionamento harmonioso e independente. Então, gente, o perispírito, ele molda o corpo físico, né, na sua gestação lá da criança. Tudo que a gente programa lá para, eu vou vir gordinho, baixinho, vou vir alto, vou vir baixo, loiro, moreno, negro, teu nariz tortinho, tudo é programado. E aí quando existe essa encarnação, o perispírito vai desenhando o corpo, né, que você planejou. E eles falam que o perispírito é ligado célula a célula ao corpo físico, né? Então, o que a gente tem hoje, de fato, é a questão de que o nosso perispírito é constituído como para ser, tá? Uma das características aqui que ele fala a expansibilidade, que se expande, a plasticidade, é o que se explica ao reencarne, a encarnação. É que o perispírito da pessoa os médicos vão trabalhando, e vai se diminuindo, e faz lá o encaixe, né, com a mãe. Isso muito grosseiramente. No livro, acho que o segundo lá do André Luiz, Missionários, tem a encarnação do Segismundo, né? Isso. Então leia esse segundo livro do Nosso Lar, vai sair o segundo filme. Não sei se eles vão abordar esse assunto, mas lá tem um estudo que o André Luiz faz da encarnação de Segismundo, e ele acompanha assim todas as etapas. Muito legal. Vejam lá. Espero que coloquem isso no filme também, que é bem legal, bem interessante. Se o núcleo etérico funciona como zona do perispírito nas fronteiras com o corpo físico, é perfeitamente admissível que, na direção oposta, outras estruturas mais sutis venham a ser identificadas em sua constituição, tal como o corpo mental aludido por André Luiz e outros. Poderíamos representar essa ideia didaticamente como zonas ou camadas de densidades variáveis, a feição de um degradê, conforme ilustrado na figura seguinte. Então aí você veja nessa camada que ele está colocando, né, até chegar ao corpo físico. Kardec não se ocupou com o estudo dessas camadas, englobando-as todas na concepção do conjunto. É provável que as tivesse percebido, reservando para o futuro a ocasião oportuna da sua divulgação. A própria concepção científica do perispírito ainda hoje não se incorporou de forma inquestionável no âmbito da ciência, apesar de ingentes esforços de pesquisadores conscientes e devotados trabalhadores. Não está longe, todavia, o momento glorioso da consolidação desse conhecimento no meio das aplicações e laboratórios, e, nesse sentido, a fenomenologia paranormal, as curas psíquicas e outros relevantes fatos vêm contribuindo enormemente. O corpo humano pode ser considerado pela complexidade das suas funções e pela finalidade que se destina como a máquina mais perfeita que se tem conhecimento. Vocês concordam com isso? O Tomás falava muito isso, né? É uma coisa perfeita, assim, o corpo humano é perfeito. Né? A sua constituição é exatamente como é para ser. É uma máquina, tudo funciona harmoniosamente. Ele tem os seus dispositivos para assegurar a sua sobrevivência. Então, por exemplo, você sente medo, o que acontece? Você recua, você... O que você sente, né? Medo, estou falando não medo de
de ter uma paixão. Falando medo de eu vou morrer. O que acontece? O coração começa a disparar. Mas por quê? Porque ele se prepara para você fugir. Bombear mais sangue para chegar em tudo. O que mais acontece? Suor. Você começa a suar para fazer a refrigeração, né? E o que é despejado na nossa corrente sanguínea? Adrenalina, que nos dá superpoderes, entre aspas, né? Tanto é que tem gente que é viciada em adrenalina, gente. Essas pessoas que praticam esportes absurdamente radicais, eles falam, né? Se você tem um canal do canal fechado que chama Off. Tem uns programas bem interessantes que começam a ficar entrevistando os caras. E eles falam, eu sou viciado em adrenalina. Porque eles gostam de sentir aquilo, né? Emoções fortes. Emoções fortes, né? E o que a adrenalina faz no nosso corpo? Ela dá esse gás, esse up, que é para você sair de onde você está, né? A sua visão, a visão se torna em túnel, né? Então você foca no que está acontecendo, você enxerga em túnel. Isso, olha só, é um dispositivo que nos ajudou muito lá atrás e nos ajuda hoje em dia. Numa situação em que você está com a sua vida em risco, automaticamente isso vai acontecer. Automaticamente. A mãe, quando tem um filho, o que acontece? Né? Existe, como é que chama? É como se fosse adrenalina, mas outra coisa. Nossa, escapou o nome. É algo assim, é criado no corpo da mulher, não é hormônios, nossa, esqueci o nome. Que é para que ela sinta esse afeto e tal. Eu estava vendo esses dias lá no YouTube, no canal Ciência, eu vou pôr no grupo, que fisiologicamente a mulher sente aquela necessidade, gera aquela coisa, né, de proteção, tal. Fora a questão dos instintos, que é outra questão também que a gente traz, que é uma segurança, né? Então, o nosso corpo é uma máquina. Só que as pessoas que usam muita adrenalina, quando passa, vem a morfina. A morfina, ela mata muito mais o corpo do que a adrenalina. Ela faz mal, né? Então, claro que isso é usado, né? O esporte, quando você pratica um esporte, o que o corpo libera? Endorfina, que gera aquele bem-estar, né? Para quê? Para mostrar, faça isso que é legal. Continua aí que o nosso corpo, como uma máquina, é necessário que se exercite, né? Se você deixar o carro parado e nunca mais usar, depois de um tempo usar, ele não vai funcionar, né? Ou pode funcionar, mas o óleo vai estar velho, as velas não estar funcionando. Então, é uma máquina, e a máquina precisa ser trabalhada e alimentada com a gasolina, alimentação, lá. Quando a gente tem hipotermia, frio, o que o corpo reage? Ele começa a pegar o sangue do nosso corpo e direcionar para a caixa torácica. Então, quando você entra no estado hipotérmico, você começa a perder a sensibilidade dos dedos, dos pés, porque o corpo, numa reação de sobrevivência, ele direciona tudo para o peito, que é onde estão os órgãos mais importantes, né? Então, olha como é lindo ver isso, né? Como tudo é pensado, tudo é feito assim, minuciosamente. Não tem como você atribuir isso ao acaso. Somente uma força inteligente poderia modelar o corpo tão perfeito, a natureza tão perfeita, o universo com suas leis tão perfeitas. Não tem como falar o acaso que surgiu tudo isso. Não dá. O acaso gera o caos. Né? Não dá, não tem como. Então tudo é perfeito, perfeitamente calculado. Posso falar uma coisa? Por favor. Tem pesquisa científica, eu não sei nomear direito o que eu li, mas que foi comprovado que o coração, as células, ele pensa e que ele irradia sentimentos de verdade. Foi comprovado que o amor, a radiação de sentimentos positivos, ela tem até não sei quantos metros. Tipo, se eu gosto de você, a radiação do sentimento por você, ele se irradia, ele vai até não sei quantos metros. Né? Então é por isso que o ódio faz mal para o corpo, né? Adoece, e o amor faz tão bem, né? No ambiente onde a gente tem
isso ocorre também. Tenta achar para a gente mandar. É bem interessante isso. Então, é uma máquina perfeita o corpo humano. Analisando no contexto da escala evolutiva do reino animal, vamos observá-lo no ápice da criação no plano terrestre. Por ser ele um veículo de manifestação, o que não se pode esquecer é que tanto a sua concepção como o seu aperfeiçoamento funcional e estético obedece a um planejamento superior, que em última análise visa proporcionar oportunidade de evolução do espírito no planeta da Terra. As células, como as suas diferentes formas, dimensões e funções, são as unidades constitucionais básicas do corpo humano. Ao se especializar e estruturar os tecidos, sistemas e aparelhos formam um todo. O organismo humano, no qual as atividades ocorrem em perfeita sincronia e eficiência para atender às necessidades vitais de toda e qualquer célula, esteja ela onde estiver no conjunto. O alcance desta finalidade deve-se ao trabalho incessante e imprescindível do sistema nervoso, central e periférico, do sistema endócrino, representado pelas glândulas. Os dois sistemas integrados são responsáveis pela regulação de toda a fisiologia orgânica através das fibras nervosas distribuídas por quase todo o corpo, ou substâncias químicas conhecidas como hormônios, neurotransmissores. Então, a gente vê desenho lá na escola, né, quando você está tendo aula de biologia, do sistema nervoso, né, ligando tudo, os raiozinhos. É uma coisa assim fenomenal, né? Se eu sentir uma picadinha aqui, o sistema já vai, passa informação, chega até a minha mente, né, eu codifico. O cérebro humano é uma coisa absurda, que até hoje a ciência ainda não conseguiu entender totalmente como funciona aquilo. As sinapses, né, que eles falam que é o aprendizado, né, quando você aprende, você vai fazendo sinapses, são as constituições das memórias. É uma coisa assim, se você entrar nesse campo, que não é minha área, mas quando você estuda, você vê que é um absurdo, é muito bem feito. E até hoje o homem ainda não entendeu tudo, né? Principalmente a área da inteligência. Até hoje tem coisa para desvendar. Não podemos esquecer que além dos elementos químicos e mecânicos, que respondem pelo automatismo funcional, temos também os componentes intelectuais e emocionais que procedem do ser essencial. E o espírito que anima e vitaliza o corpo somático. Então essa máquina, essa ferramenta, ela só funciona com o fluido vital. Então a gasolina do carro é o fluido vital, né? Bem grosseiramente falando. O fluido vital é o que faz tudo isso aqui funcionar e fazer o que a gente tem que fazer com o nosso corpo. Assim considerando, fica evidente que a mente espiritual pode ter grande força para transmitir saúde, harmonia e excelente qualidade de vida física, prolongando-a ou o oposto, provocando a sua deterioração, manifestada por enfermidades que encurtam sua existência na Terra. Então, a mente, nesse processo, tem uma responsabilidade, uma força muito grande sobre o que gera, o que sentimos e o que adquirimos como enfermidades ou não. Os gregos, né, extremamente habilidosos, inteligentes, muitos capelinos ali encarnados, o que eles promulgavam? Né, aquela frase famosa: mente sã, corpo sã. Corpo são, mente sã. Não adianta você ter uma mente saudável se você não cuidar do seu corpo. E não adianta cuidar apenas do seu corpo se você não tem uma mente sã, saudável, né? Porque você pode cuidar do seu corpo direitinho, mas se sua mente está projetando ideoplastias, formas de pensamentos contrárias à lei divina, você começa a contaminar o seu corpo espiritual, que lá na frente vai se manifestar numa enfermidade física.
a enfermidade, as doenças, elas têm origem no espírito, nessa deturpação moral que a gente tem. Ou quando é kármica, né, o espírito já traz para que em determinado momento da sua vida isso venha para trabalhar questões mal resolvidas ou regenerar energias do passado. Então, é muito importante a gente trabalhar esses dois aspectos. E nós, espíritas, negligenciamos muito isso, principalmente nós que não deveríamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma lição lá que ele fala, não lembro qual capítulo, da importância do cuidar do corpo. Então, a gente fala, tem que ser evoluído, tem que perdoar, tem que amar, tem que fazer nossa reforma moral. E às vezes você não está cuidando do seu corpo. Que isso é um comportamento de não amar-se. Porque quem se ama, se cuida. Fisicamente. Né? Então, é muito importante que a gente, como passistas, adquira ou procure, na sua escala evolutiva, ter hábitos saudáveis. Exercitar a máquina, se alimentar bem, né? E etc. Claro que você não consegue fazer isso de dia para outro, segunda a segunda. Mas você pensa, no dia que eu dou passo, já tem um posicionamento diferente. Então, assim por diante, a gente vai constituindo. Assim, quando nos utilizarmos do passe como recurso terapêutico, a transmissão de energia gerada atinge os centros de força, que, por sua vez, mobilizam essa energia em direção ao corpo físico, através dos plexos nervosos, propiciando uma renovação celular significativa. A interação espírito-corpo processa-se mediante ação recíproca entre a energia orgânica e a mental. No centro coronário, aqui em cima, daí advindo todo o controle sobre os demais centros vitais que, através de comandos apropriados, estimulará o sistema nervoso para, atuando em conjunto com o sistema de glândulas endócrinas e o circulatório, levar a ação fluídica do passe às células de todo o corpo. Então, tem uma explicação fisiológica do passe. Ele vai aprofundar isso lá na frente. Terminemos este capítulo com um pensamento formoso do Espírito Marco Prisco, quando nos propõe. Olha que bonito isso aqui, ó. No seu corpo, tudo manifesta a sabedoria divina, que elaborou uma forma perfeita para a residência temporária do espírito no processo evolutivo. Então, Deus, Pai, elaborou esse corpo que eu tenho hoje e me emprestou. Falou, vai lá, você tem que fazer a sua evolução, porque somente na carne a gente consegue evoluir na sua grande forma, na sua grande força. É possível evoluir desencarnado, mas as vitórias, as verdadeiras conquistas é aqui. Deus emprestou esse corpo, não é meu. Esse corpo não é meu, é um empréstimo. E tudo que eu fizer com ele, eu vou ser cobrado. Tudo, qualquer coisa. Porque como a gente estudou aqui atrás, tudo é registrado no perispírito. Eu posso esquecer, mas não está apagado. E quando eu desencarno, isso tudo vem à tona. Este corpo é uma propriedade divina. Olha a seriedade disso. E o que você faz com isso? Lembra que eu falei uma palestra uma vez? Né? Uma analogia bem simples. Mas quando você é jovem, homem, né, nos seus 16, 17 anos, qual que é o sonho? É ter carro, tirar carta. Aí chega aos 18 e tira a carta. Aí você pede a carro pro pai. Você tem que entregar o carro do jeitinho que estava. O pai fica bravo, né? Não vai ficar feliz se você bater o carro, riscar, entregar sem gasolina, né? Tudo sujo. O nosso pai não fica bravo com a gente. Só que nós temos uma lei de ação e reação, causa e consequência, efeito e causa. Ou, em outras palavras, você pode plantar o que você quiser, mas você vai colher o que você plantou. Então, esse empréstimo que eu tenho hoje, esse
templo do meu espírito, essa máquina que eu tenho que usar para evoluir espiritualmente. Por isso que o objetivo da nossa vida deve ser o nosso aprimoramento moral e espiritual, é um empréstimo. O que eu faço com isso? Eu vou ser cobrado. Vou ser cobrado. Não ultraje. O que é ultrajar? Não violentar. Não violente, né? Ultraje, né? Não desrespeite, não é isso? Ultraje. Como você respeita o seu corpo, respeitando o seu limite, não se colocando em situações de perigo, né? Igual o ator que morreu lá na Globo. Né? Eu estava conversando com uma amiga, ela falou, ah, foi uma fatalidade. Eu falei, não, não foi uma fatalidade. Fatalidade eu estou andando e tem um meteoro na minha cabeça. Isso é fatalidade. Estou lá na praia e vi um tsunami. Isso é fatalidade. Não é fatalidade. O que é isso? Isso não é um suicídio consciente, não é? Ele pode ser soltado como suicídio indireto. Por quê, gente? Vamos raciocinar. Aqui a gente está falando, não ultraje, não desrespeite. Eu não vou fazer isso, eu vou respeitar meu corpo, me colocando em situações que eu posso morrer. A menos que isso seja minha profissão, né? O cara é bombeiro, sei lá, essas coisas. Aí se ele desencarnar num incêndio, ele não vai ser culpado, porque ele está, né, dedicando sua vida a isso. Chega até a ser um sacrifício, que é algo divino. Então, eu tenho lá inteligência. Deus provê a nossa inteligência para que a gente saiba se nortear. Isso desde o passado. O homem, quando aprendeu a fazer fogo, colocou a mão lá, queimou. Não é legal pôr, não vou pôr mais. Tome cuidado. Isso é inteligência básica, gente. Não estou falando nada de elevado. Então você vai lá. Você vai nadar no rio. Não tem ninguém do lado que é um guia, uma pessoa conhecedora, que se tivesse, ele falou, olha, não nade. Eu já li relatos, aí eu não gosto de acompanhar essas coisas. A imprensa fica assim, ó. Eu corto. Mas quando eu li a primeira vez, existia relatos lá que o comandante falou, lá, o cara que fez o boletim, de que os moradores falaram para ele que lá não era um lugar para nadar. E eles foram lá nadar. Aí você vai e nada. Gente, se você for na represa aqui em Alumínio, pegar um barquinho, que o barqueiro mais humilde que eu já passei essa parte. O cara pode estar bêbado, mas o que ele faz? Coloca o colete. Por quê? Porque é lei. De porto. Isso na represa aqui. Qualquer pessoa sabe que a água não é o nosso habitat natural. Não é. A gente nasceu para isso. A gente não tem como é que fala? As algas, os peixes. Então, gente, isso é coisa básica. Você não vai num rio que tem correnteza, fundo, nadar, né? É perigoso. E a pessoa se coloca nessa situação. Ser um rio, vamos dizer assim, ainda selvagem, né? Quer dizer, ele não é um rio. O desconhecimento do local faz com que aconteçam essas coisas. Ele por cima, ele é bem tranquilo. Você olha, ele não tem nada. Mas por baixo. Então, quando ele mergulhou, ele achou que estava tudo bem. Quando ele mergulhou, ele foi perguntado. Exatamente. E aí você junta. É um local que não é o meu habitat. Eu não sei a característica da região. Por quê? Eu não nasci lá. Quem nasce lá sabe. Tanto é que os moradores falaram. Lá ninguém nada. Por quê? É perto da comporta tal, lá. Eu não sei. Eu descarto as pessoas que estavam me protegendo. E vou para lá. Né? Gente, eu fiz vários cursos de sobrevivência da selva, eu adoro essas coisas. Quando a gente vai para a mata, eu adoro essa vibe de me conectar com a natureza, essas coisas eu adoro. Só que mesmo quando eu vou, eu sempre tenho kits de primeiros socorros, kit de sobrevivência. Se eu vou para ficar 2 dias, eu levo comida para 4. Tem rádio, uma das regras eu nunca vá sozinho. Se eu for num lugar que eu não conheço, por exemplo, se eu for para o Amazonas um dia, o que a gente aprende? Não é porque eu sei sobreviver na selva, eu estudo isso há 5 anos, que eu vou dispensar o guia para andar lá. Não.
Por quê? Porque aquele lugar tem características daquele lugar. Então, mesmo eu dando todo equipamento, eu vou com um guia. Né? Até que teve aquele escalador brasileiro ano passado, que morreu na África, foi subir uma montanha, dispensou o guia, morreu. O cara era profissional, morreu. Né? Então, gente, a gente está falando disso por causa dessa questão. Você se coloca numa situação de perigo, e se você morrer, o que vai acontecer? Você vai voltar como suicídio indireto. Né? Vai voltar como suicídio indireto. É a mesma coisa que é que as pessoas acham que nunca vai acontecer consigo. Ah, nunca vai acontecer comigo, tá tudo bem, tá tudo legal. Não tá. Aproveitando esse gancho que a gente falou sobre a adrenalina e endorfina, que são duas, o bom, o que estimula e o que é prazeroso, e que tem a ver também com o suicídio, e você se colocar nessas situações, é aquele profissional paraquedas, né? Não, aquele da da roupa. Não, Olha, aquele da além do roupa. paraquedas tem um que ele... o paraquedas. É, esse aí, isso. Parapente, de lá? Parapente É um pulinho, mas a roupa tem o esporte tem um nome, né? Não lembro agora que futebol é esse nome. Esse cara ele vivia disso, ele vivia de adrenalina, para depois ter o prazer, mas uma hora ia acontecer. E muitos morrem. Muitos Esse aí morrem. morreu. Entendeu? Aquele paraquedista da Marinha, né? Ou era aeronáutica? Esse não tem que pagar pelo que ele fez. Então, ele desceu aquela roupa de morcego e tinha não sei quantas mil horas de paraquedista, não sei o que ele esperou. Um dia ele foi descer só. Acho que morreu ou acharam ele lá no meio da mata. Lá no Esse esporte morre muitas pessoas, porque os caras sobem uma montanha e pula e vai indo. Só que se tem qualquer corrente contrária, você volta. E além disso, os caras têm a graça de deixar alguém lá embaixo, no ponto, e aí o cara fica com uma bexiga. E os caras passam da bexiga, a 1 metro do chão. Gente, se você desencarna uma situação assim, você volta no suicídio indireto. Acabou, não tem história, pode fazer o que você fez, você vai voltar. Por que você se coloca numa situação desse tipo? Né? Isso a gente pode fazer uma reflexão, claro que não é o objetivo do curso, mas para hoje, esses esportes radicais, extremos, né, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Por que eu, com esse corpo, vou me colocar numa situação de perigo? Igual aquele pessoal que pratica mergulho em alta profundidade. O dito vai e desce 1000 metros. A pressão pode, né? E aí morre um monte. O ano passado morreu lá na pedreira que tem Piedade. O cara morreu, nem os caras acharam. Os mergulhadores não acharam. Teve que os mergulhadores profissionais lá para pegar o cara. Por que você vai fazer isso? E não precisa ir muito longe. Eu li, não lembro qual dos livros, que a pessoa voltava como suicida porque ele tinha passado muito da velocidade normal daquela estrada. E aí a gente pode voltar. Ele quis fazer isso. Tem um programa Discovery Channel que eles estão calculando assim, a porcentagem de morte. Assim. E tem lá que eles falam, as pessoas não têm noção como é perigoso usar o celular e dirigir. Aí o físico lá ele fala, isso é uma burrice, Tipo, aí ele vai explicando, né? Ele não fica falando, você explica. Mas quantas vezes nós fazemos isso? Né? Eu faço isso às vezes. Na rodovia, com o celular, na hora, agora é o pior, né? Tem o Pokémon Go, né? Eu tava voltando de carona com um amigo meu, ele tava jogando Pokémon Go dirigindo. É sério isso, gente, é sério, tô falando mentira. Se o cara morre, eu matar outro, né? Tem gente sendo atropelada. Teve um cara que eu vi no YouTube, ele tava jogando, a viatura tava parada, ele jogou o carro em cima da viatura. Então, gente, tudo isso fala. Nossa, eu queria perguntar assim, por exemplo, um astronauta ou um mergulhador, tanto faz.
vai, sei lá, para outro planeta com caráter assim, de pesquisa, né? Para a NASA lá, enfim, para descobrir mesmo, assim. E aí vai acontecer alguma coisa, como já aconteceu, né? A Apolo 13, morreu lá todo mundo. Então, nesse caso, não chega a ser suicídio indireto, né? Não, no meu entendimento não chega porque aí é diferente, eles não estão fazendo isso com a curiosidade ou para se alimentar da vitamina, eles estão fazendo isso em nome de algo maior, entendeu? Então, por exemplo, é a mesma coisa, o bombeiro, o policial, né? O mergulhador, por exemplo, tem os mergulhadores bombeiros, tanto é que nesse caso, o comandante falou que os mergulhadores do Corpo Bombeiro tiveram muita dificuldade de conseguir pegar o corpo, que foi perigoso até para eles, mergulhadores. Numa dessas eles podem morrer, né? E se morrer? Aí já é missão, então. Aí ele morre numa situação de sacrifício, se de fato ele exerce aquela posição com a finalidade de fim, né, de salvar vidas, isso é louvável, né? Precisa ter essas pessoas, igual tem aqueles mergulhadores que pulam. O barco está afundando, no meio da tempestade, os caras saem de helicóptero, já é perigoso pegar o helicóptero, o barquinho lá afundando, chovendo, onda gigante, os caras pulam do helicóptero para salvar a galera. Né? Tem um filme muito bonito que eu gosto, Anjos da Vida, que é com o Ashton Kutcher, e mostra isso, né? Aquele bonitão, o outro lá mais velho. Kevin Costner, né? E mostra isso. Se o cara morre numa dessas, é louvável. É diferente. É diferente. Não é considerado suicídio. Não é se não voto no suicídio. É julgado tanto quanto, mas a pena é amenizada. Não, acho que não existe de pena. É igual numa guerra. Por exemplo, o Kardec pergunta isso no livro Espírito. Se eu entro, tem no livro Espírito, tem a lei da guerra, a lei da destruição. Ele pergunta, se a pessoa vai para uma guerra, né, no caso, o país entra em guerra, não tem como você falar não vou. Né? Existem momentos que tudo tem que ir, senão você é preso. Né? Aí você vai lá na guerra, é matar ou morrer. Aí você vai contra outro país, tem que matar ou morrer. Você mata lá outro, você vai ser acusado como homicida. Leia lá, lei de destruição, livro dos Espíritos. Aí ele fala, aí é diferente. Porque a pessoa ela não está por sua vontade querendo matar. Mas aí o Espírito coloca, mas aquele que fazer com um prazer, né, com aquela coisa de né? Matando todo mundo. Quero matar. Aquele será culpado, né? Mas aquele que faz pela missão, pela situação, ele não sente, porque ele é igual um policial. Tem momentos que ele tem que atirar, porque senão ele vai matar outra pessoa, ele vai matar ele, né? E aí ele não é considerado um homicida. A menos que ele faça, se o policial faz isso com a vontade de querer matar e importunar no chão, prazer, como eles falam, né, bandido bom, bandido morto, essas coisas, aí é diferente, né? E nós espíritos sabemos que não adianta matar, porque o espírito obsedia vai fazer mais coisas. Por isso que o espiritismo é contra a pena de morte. Não adianta matar o corpo, o espírito continua, né? E outra, não temos essa permissão. Ame-o, vitalizando-o com um pensamento edificante, capaz de corrigir as imperfeições, de equilibrá-lo, para que você possa demorar por mais tempo em seu domicílio precioso. O que ele está falando aqui? O corpo. É para permanecer mais tempo no quê? Encarnado, né? Vivo. Então, a gente tem que fazer o máximo que está aos nossos alcances para estender a nossa vida. Então, mudando o ponto de vista, uma pessoa que descobre que tem um câncer violentíssimo, né, degenerativo, tumor, sei lá, o que você pode ter um comportamento muitas vezes? Eu vou morrer mesmo, né? Vou deixar a vida rodar, não vou ficar tratando. Em alguns países é permitido até que a pessoa tire a própria vida. Como chama isso? Eutanásia. Por isso que no Brasil o espiritismo também é contra a eutanásia. O cara está sofrendo, está morrendo, ele tem que ter o direito de escolher se quer viver ou não. Né? Então, às vezes, a gente pode se deparar uma situação dessa e ver uma pessoa, ou a gente passar por
por isso, fala, já que eu tenho que morrer, eu vou morrer mesmo. Vou dane-se, vou entregar a vida e acabou. Tem aquela atleta, né, que... Ia pedir eutanásia, né? Ah, é? Não vi isso aí. Isso será que é? É um suicídio? É um suicídio. Por quê? Ele está falando aqui, ó. Nós temos que lutar até o último instante. Mesmo se o médico falar, olha, você tem 6 meses de vida. Até o último instante a gente tem que lutar. Porque somente a Deus, a espiritualidade, sabe o momento da gente fazer o desgaste. Mesmo porque acontece de ficar mais tempo, né? Já vi casos que o médico deu. Tem vários casos. Teve um caso que um senhor tinha câncer, o médico falou para ele, você tem 6 meses. Ele viveu mais 20 anos. Então, Quando ele voltou para falar com o médico que ele viveu mais 20 anos, o médico tinha morrido 5 anos antes. Durou mais que o médico. Tem vários casos Mas assim. o Hermógenes, que é o mestre da yoga, o professor Hermógenes, ele virou yoga com mais de 30 anos porque ele foi no médico falou que estava desenganado de uma doença, e ele descobriu o yoga, e com a yoga ele se curou e morreu agora, com quase 100 anos. Só coisa, né? Porque a linha equilibra e faz a saúde. Então a gente sempre tem que focar nisso. Você está doente, você trata o corpo e vai buscando as terapias do espírito. Né? Então a medicina falou que tem mais que fazer, vai buscar alternativas. Né? Tem tanta coisa hoje em dia. O que não pode é a gente lavar as mãos, se entregar. Falar, não, já era.